Nosso Sol é uma estrela, e nem sempre é calmo e silencioso. Pense nele como uma panela enorme e fervente de gás superaquecido. Às vezes, essa panela transborda com uma energia incrível. Esses eventos são chamados de erupções solares ou ejeções de massa coronal, que podemos chamar de EMCs. Uma erupção solar é um flash gigante de luz e energia. Uma EMC é ainda maior. É quando o Sol lança uma nuvem massiva de gás superaquecido e partículas magnéticas para o espaço. Essas partículas viajam incrivelmente rápido, às vezes atingindo milhões de quilômetros por hora. Elas são o começo do que chamamos de clima espacial. Esse clima espacial não fica perto do Sol. As nuvens de partículas carregadas viajam pelo sistema solar. Se a Terra estiver no caminho de uma dessas nuvens, temos uma tempestade geomagnética. Leva algum tempo para essas partículas nos alcançarem, geralmente entre 1 e 3 dias. Quando chegam, elas se chocam com o campo magnético da Terra. Nosso campo magnético é como um escudo protetor ao redor do nosso planeta. Ele geralmente faz um ótimo trabalho em desviar essas partículas. Mas uma tempestade realmente forte pode abalar e perturbar esse escudo, causando todo tipo de efeitos interessantes e às vezes problemáticos. A interação entre as partículas solares e nosso campo magnético é o que cria uma tempestade geomagnética. Essa perturbação pode energizar partículas já presas em nosso ambiente espacial. Também pode fazer com que nossas linhas de campo magnético se estiquem e voltem como um elástico. Essa liberação repentina de energia é o que impulsiona as belas auroras, as luzes do norte e do sul. Embora as auroras sejam incríveis de se ver, elas são um sinal de que nosso planeta está experimentando um grande evento de clima espacial. A mesma energia que faz o céu brilhar pode causar problemas para nossa tecnologia aqui na Terra e no espaço. Tudo está conectado ao ciclo natural de 11 anos do Sol. Durante esse ciclo, o Sol passa de um período tranquilo, chamado de mínimo solar, para um período muito ativo, chamado de máximo solar. Agora, em meados de 2025, estamos em um máximo solar. Isso significa que o Sol está muito mais ativo, produzindo mais manchas solares, mais erupções e mais EMCs. Essa atividade aumentada torna as tempestades geomagnéticas fortes mais prováveis. Os cientistas estão observando o Sol muito de perto, porque mais tempestades solares significam um risco maior para a tecnologia, da qual todos dependemos todos os dias. Tempestades geomagnéticas podem ser um grande problema para a tecnologia que usamos no céu, especialmente satélites e aviões. Os satélites estão orbitando a Terra exatamente onde essas partículas solares energéticas são mais ativas. As partículas podem danificar os componentes eletrônicos sensíveis dentro de um satélite. Isso pode fazer com que parem de funcionar temporariamente, ou, em alguns casos, permanentemente. Imagine uma partícula minúscula e super rápida atingindo um chip de computador. Isso pode causar um curto-circuito. Os operadores podem ter que colocar seus satélites em modo de segurança para protegê-los, o que significa que os serviços que eles fornecem, como GPS ou sinais de televisão, são desligados por um tempo. Os aviões também são afetados, principalmente aqueles que voam em rotas sobre os polos norte e sul. Essas rotas polares são atalhos que economizam combustível e tempo. No entanto, durante uma tempestade solar, é onde o escudo magnético da Terra é mais fraco. Isso significa duas coisas. A comunicação por rádio pode ser interrompida e os níveis de radiação podem aumentar. Rádios de alta frequência, que os pilotos usam para falar com o controle de tráfego aéreo em longas distâncias, podem ficar completamente silenciosos. Isso força as companhias aéreas a redirecionar seus aviões para latitudes mais baixas, onde a comunicação é mais confiável, o que custa mais tempo e combustível. É um grande desafio de segurança e planejamento. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, também é muito vulnerável.
O GPS funciona recebendo sinais de tempo muito precisos de uma rede de satélites. Durante uma tempestade geomagnética, as partículas solares perturbam uma camada de nossa atmosfera, chamada ionosfera. Essa perturbação pode curvar e atrasar os sinais de GPS à medida que viajam do satélite para o seu receptor no solo. Isso torna o GPS menos preciso, ou pode até fazer com que falhe completamente. Isso não é apenas um problema para a navegação do seu carro. Afeta aviões tentando pousar, navios no mar e até agricultores usando tecnologia de precisão para plantar lavouras. Além da comunicação e navegação, há a questão da radiação. Para passageiros em um voo típico, o aumento da radiação durante uma tempestade é muito pequeno. No entanto, para tripulações de voo que passam milhares de horas no ar, especialmente em grandes altitudes e em rotas polares, a exposição cumulativa pode se tornar uma preocupação com a saúde. Companhias aéreas e autoridades de aviação monitoram de perto o clima espacial para gerenciar esses riscos. Eles podem reduzir a altitude de cruzeiro de um voo, ou mudar sua rota para manter tripulações e passageiros seguros de níveis de radiação mais altos do que o normal. Proteger nossa tecnologia e pessoas requer uma compreensão profunda do comportamento do Sol. A história nos mostrou o quão poderosas as tempestades solares podem ser. Um dos eventos mais famosos é o evento Carrington, de 1859. Esta foi a tempestade geomagnética mais intensa já registrada. Naquela época, nossa tecnologia mais avançada era o sistema telegráfico. A tempestade foi tão forte que induziu correntes elétricas nos fios do telégrafo, dando choques elétricos nos operadores e até incendiando alguns papéis telegráficos. Alguns operadores conseguiam desconectar suas baterias e ainda enviar mensagens usando apenas a eletricidade gerada pela própria tempestade. Se uma tempestade desse tamanho nos atingisse hoje, o dano às nossas redes elétricas modernas e satélites seria imenso. Mais recentemente, em março de 1989, uma poderosa tempestade solar causou um grande blackout em Quebec, Canadá. A tempestade criou fortes correntes elétricas no solo, que então fluíram para a rede elétrica. O equipamento não foi projetado para lidar com esse tipo de corrente contínua. Os sistemas de segurança dispararam um por um. E em menos de 2 minutos, toda a rede elétrica da província desabou. 6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade por 9 horas, no meio de uma noite fria. Este evento foi um alerta, mostrando a todos que o clima espacial poderia ter sérias consequências aqui na Terra. Depois, vieram as tempestades do Halloween de outubro de 2003. Uma série de intensas erupções solares e EMCs atingiram a Terra por mais de 2 semanas. Esta tempestade causou uma ampla gama de problemas. Forçou as companhias aéreas a redirecionar voos para longe dos polos para evitar blackouts de comunicação e alta radiação. Danificou mais de uma dúzia de satélites, incluindo um satélite japonês que foi completamente perdido. Astronautas na Estação Espacial Internacional tiveram que se abrigar nas partes mais protegidas da estação. A tempestade até causou uma breve queda de energia em Malmö, Suécia, lembrando-nos da ameaça contínua às nossas redes elétricas. Mesmo uma tempestade moderada pode causar problemas significativos, como vimos em maio de 2024. Uma forte tempestade geomagnética G5 causou interrupções generalizadas nos sinais de GPS, especialmente na América do Norte. Agricultores que dependem de GPS de alta precisão para plantar e fertilizar seus campos descobriram que seus equipamentos caros, de repente, eram inúteis. Seus tratores, guiados por satélites, não conseguiam mais dirigir em linha reta. Isso aconteceu durante uma janela crítica de plantio, levando a atrasos significativos e perdas econômicas. Esses eventos, de 1859 até hoje, nos ensinam a mesma lição. Devemos levar a sério a ameaça do clima espacial e estar preparados para ela.
Para nos proteger das tempestades solares, precisamos saber quando elas estão chegando. É por isso que os cientistas estão constantemente observando o Sol. Temos uma frota de satélites, como o Observatório de Dinâmica Solar da NASA, ou SDO, e o Observatório Climático do Espaço Profundo, ou DSCOVR, que atuam como nossos cães de guarda do clima espacial. O satélite DSCOVR está posicionado a cerca de 1.500.000 quilômetros de distância da Terra, diretamente entre nós e o Sol. Desse ponto especial, ele pode ver uma tempestade solar se aproximando e nos dar um aviso antecipado, geralmente entre 15 e 60 minutos, antes que os impactos mais fortes atinjam o campo magnético do nosso planeta. Esses avisos antecipados são enviados para agências como o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA nos Estados Unidos. Esses especialistas analisam os dados e emitem previsões e alertas, assim como os meteorologistas emitem avisos de furacões ou tornados. Esses alertas são enviados para operadores de redes elétricas, empresas de satélites, companhias aéreas e outras indústrias críticas. Com um aviso, as empresas podem tomar medidas para proteger seus sistemas. Por exemplo, uma empresa de energia pode adiar a manutenção ou ajustar a carga em sua rede para torná-la mais resiliente aos efeitos da tempestade. Cada minuto de aviso ajuda. Companhias aéreas e operadores de satélites têm planos específicos para lidar com alertas de clima espacial. Quando um aviso de uma forte tempestade solar é emitido, os operadores de satélites podem comandar seus satélites para entrar em um modo de segurança protetor. Isso envolve desligar eletrônicos não essenciais e orientar o satélite para proteger seus componentes mais sensíveis. Da mesma forma, as companhias aéreas analisarão a previsão e decidirão se precisam alterar os planos de voo. Elas podem carregar combustível extra e planejar novas rotas que evitem as regiões polares, garantindo que os sistemas de comunicação e navegação funcionem de forma confiável durante todo o voo. Compreender e monitorar o clima espacial é mais importante do que nunca. Nosso mundo é construído sobre tecnologia que é vulnerável aos surtos do Sol. Da rede elétrica que alimenta nossas casas ao GPS, que guia nossas viagens, nosso modo de vida moderno depende de sistemas que podem ser interrompidos por uma tempestade que começa a 150 milhões de quilômetros de distância. Ao estudar o Sol, melhorar nossos modelos de previsão e desenvolver maneiras mais inteligentes de proteger nossa tecnologia, podemos viver com segurança com nossa estrela ativa. É um desafio científico essencial para o nosso futuro.